Quebrar o contato zero pode ser o maior erro da sua vida ou a decisão mais sábia que você já tomou. Tudo depende de um único detalhe que a maioria dos homens ignora. Hoje, muita gente trata o contato zero como uma regra absoluta. Nunca mande mensagem. Nunca responda. Siga em frente, custe o que custar. Mas o estoicismo nunca ensinou rigidez cega. Ele ensina discernimento. Os estoicos não acreditavam em agir por impulso, orgulho ou medo. Eles acreditavam em agir pela razão. E isso muda completamente a forma como você deve enxergar o contato zero. A verdade é desconfortável. Alguns homens mantêm o contato zero apenas para provar algo para a ex. Outros o quebram porque não suportam a solidão. Nos dois casos, quem está no controle não é a razão, são as emoções. O contato zero não é um jogo psicológico, não é uma estratégia para fazer alguém sentir sua falta. É uma ferramenta para recuperar aquilo que talvez você tenha perdido durante o relacionamento: sua clareza, seu autocontrole e sua dignidade. Mas existe uma situação específica em que continuar em silêncio deixa de ser força e passa a ser teimosia. Existe um momento em que falar pode ser mais estoico do que permanecer calado. O problema é que poucos conseguem reconhecer essa diferença. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente quando vale a pena quebrar o contato zero e, mais importante ainda, quando permanecer em silêncio é a única decisão inteligente. Você entenderá como separar desejo de necessidade, emoção de lógica e esperança de realidade. Se você conseguir dominar essa diferença, não apenas evitará erros que destroem sua paz, mas também desenvolverá uma mentalidade que servirá para qualquer relacionamento, amizade ou desafio da vida. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder nunca esteve em ignorar alguém. Sempre esteve em não permitir que suas emoções decidam por você. 1. O silêncio só vale quando fortalece você. Muitos homens acreditam que o contato zero funciona apenas porque faz a outra pessoa sentir sua ausência. Essa ideia pode até parecer convincente, mas coloca seu foco na reação de alguém que você não controla. E isso vai contra um dos princípios mais importantes do estoicismo. O silêncio não tem valor por si só. Ele só se torna poderoso quando transforma você. Se, durante o contato zero, você passa os dias esperando uma mensagem, verificando as redes sociais ou imaginando como será o reencontro, você não está realmente em silêncio. Sua mente continua presa à mesma pessoa, apenas suas palavras desapareceram. Os estoicos ensinavam que a liberdade começa quando você deixa de depender daquilo que está fora do seu controle. Você não controla se alguém vai sentir sua falta, não controla se haverá arrependimento, não controla quando ou se essa pessoa voltará, mas controla como usa esse tempo. O contato zero é uma oportunidade para recuperar sua disciplina, fortalecer sua autoestima e lembrar que sua identidade não pode depender de um relacionamento. Quando você investe em sua saúde, em seu trabalho, em seus objetivos e em sua paz, o silêncio deixa de ser uma estratégia e se torna um período de crescimento. Não? É exatamente por isso que muitos homens quebram o contato cedo demais. Eles não estão buscando uma conversa, estão tentando aliviar o desconforto da espera. E decisões tomadas para aliviar a ansiedade quase nunca produzem bons resultados. Antes de pensar em enviar qualquer mensagem, faça uma pergunta simples: estou falando porque minha vida melhorou ou porque ainda preciso de uma resposta para me sentir bem? Essa resposta revela tudo. Se o silêncio ainda dói mais do que ensina, talvez ele ainda não tenha cumprido sua verdadeira função. Mas, quando ele fortalece seu caráter, você percebe que sua paz nunca dependeu da presença de outra pessoa. 2. Quebre o contato apenas se houver uma razão, não uma emoção. Existe uma enorme diferença entre agir porque você pensou e agir porque sentiu. A maioria dos erros depois de um término acontece justamente quando essa diferença desaparece. Você sente saudade e acredita que deve mandar uma mensagem. Sente culpa e acha que precisa pedir desculpas imediatamente. Sente medo de perder a pessoa para sempre e conclui que hoje é o último dia para agir. Mas emoções intensas costumam criar uma falsa sensação de urgência.
O estoicismo ensina que nem todo impulso merece uma ação. Sentir algo não significa que você precisa responder imediatamente a esse sentimento. Antes de quebrar o contato zero, pergunte a si mesmo: se eu estivesse completamente calmo, ainda faria isso? Essa simples pergunta elimina boa parte das decisões impulsivas. Uma razão verdadeira costuma ser clara e objetiva. Talvez exista uma questão importante que precisa ser resolvida, uma responsabilidade compartilhada ou uma conversa madura que realmente possa trazer encerramento para ambos. Nesses casos, a decisão nasce da lógica, não do desespero. Já quando o motivo é aliviar a ansiedade, matar a curiosidade ou tentar descobrir se a outra pessoa ainda sente algo, você está entregando seu equilíbrio emocional nas mãos de alguém que pode responder, ignorar ou simplesmente agir de forma diferente do que você espera. O homem estoico não busca respostas para acalmar sua mente. Ele primeiro acalma sua mente, para então decidir se ainda precisa de respostas. Esse é o ponto que poucos entendem. O momento certo para quebrar o contato não é quando a emoção atinge o auge, é quando ela deixa de comandar suas escolhas. Quando a razão assume o controle, qualquer decisão, falar ou permanecer em silêncio, passa a ser uma demonstração de força e não de dependência. 3. O verdadeiro arrependimento deixa sinais claros. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é confundir saudade com arrependimento. As duas coisas podem parecer iguais, mas são completamente diferentes. Alguém pode sentir sua falta porque perdeu a companhia, a rotina ou a atenção que você oferecia. Isso não significa que essa pessoa reconheceu os próprios erros ou esteja disposta a construir um relacionamento diferente. O arrependimento verdadeiro não nasce da solidão, ele nasce da reflexão. É por isso que o homem estoico observa mais do que escuta. Palavras podem surgir no calor da emoção. Promessas podem ser feitas para aliviar a culpa ou evitar a perda. Mas mudanças reais aparecem de forma consistente, sem necessidade de grandes discursos. Muitos homens querem acreditar na primeira mensagem recebida porque ainda carregam esperança. Eles interpretam pequenos gestos como grandes transformações. No entanto, quando a expectativa fala mais alto que a realidade, a decepção quase sempre volta. A paciência é uma das maiores armas do estoico. Ela permite enxergar o comportamento das pessoas sem a interferência da carência ou da pressa. Quem realmente mudou demonstra respeito, assume responsabilidades e aceita as consequências do passado sem tentar justificar tudo o que aconteceu. Não exige confiança imediata. Entende que ela precisa ser reconstruída. Se esses sinais não aparecem, quebrar o contato apenas reabre uma história que ainda não foi resolvida. Lembre-se de uma coisa: o tempo revela aquilo que as emoções tentam esconder. Quem mudou de verdade não precisa convencer você todos os dias. As atitudes falam de forma tão clara que as palavras se tornam apenas um complemento. O homem sábio não toma decisões baseado no que gostaria que fosse verdade. Ele observa o que realmente está diante de seus olhos. 4. Orgulho nunca foi uma virtude estoica. Muitos homens dizem que estão praticando o contato zero, mas, na realidade, estão apenas alimentando o próprio orgulho. Eles pensam: agora ela vai perceber o que perdeu. Não vou mandar mensagem porque ela precisa correr atrás. Isso não é força, é ego disfarçado de disciplina. O estoicismo nunca ensinou que vencer significa ter a última palavra ou fazer alguém sofrer com a sua ausência. Ele ensina que a verdadeira vitória é dominar a si mesmo. Está na hora de muitos homens acordarem para uma verdade desconfortável. Às vezes, vocês passam mais tempo tentando vencer uma disputa invisível do que reconstruindo a própria vida. Enquanto sua energia está ocupada imaginando quem vai ceder primeiro, os dias continuam passando. Seus objetivos ficam de lado, sua evolução desacelera e sua paz depende de uma resposta que talvez nunca chegue. Pergunte a si mesmo: quem realmente está no controle? Aquele que vive contando os dias para receber uma mensagem ou aquele que segue construindo uma vida significativa, independentemente do que aconteça? O orgulho transforma qualquer decisão em uma competição. A razão transforma a decisão em um ato de maturidade. Isso significa que, em alguns casos,
Quebrar o contato pode ser a escolha certa. Em outros, permanecer em silêncio será a melhor opção. A diferença é simples: nenhuma das duas decisões deve servir para alimentar seu ego. Homens fortes não precisam provar que são fortes. Eles demonstram isso pela maneira como vivem. Se você ainda está medindo seu valor pela reação da outra pessoa, talvez o problema nunca tenha sido o fim do relacionamento. Talvez seja a dependência emocional que você ainda se recusa a enfrentar. Acorde para isso. Sua dignidade não cresce quando alguém volta. Ela cresce quando você deixa de precisar que alguém volte para reconhecer o seu próprio valor. 5. Quando o respeito volta, a conversa pode voltar. Existe uma diferença enorme entre sentir falta de alguém e voltar a respeitá-lo. Sem respeito, qualquer conversa corre o risco de repetir os mesmos erros do passado. O estoicismo ensina que toda relação saudável precisa estar baseada em virtudes, não apenas em sentimentos. O carinho pode aproximar duas pessoas, mas é o respeito que permite que elas permaneçam juntas. Antes de considerar quebrar o contato zero, observe se existe uma mudança real na forma como vocês se tratam. Há espaço para ouvir sem atacar? Existe disposição para assumir responsabilidades? As conversas acontecem com calma ou ainda giram em torno de acusações, provocações e jogos emocionais? Quando o respeito reaparece, a necessidade de vencer uma discussão desaparece. Ambos passam a buscar compreensão em vez de aprovação. Esse é um sinal importante, não porque garanta que tudo dará certo, mas porque cria uma base mais sólida para qualquer decisão futura. Também vale olhar para si mesmo. Você consegue conversar sem tentar cobrar explicações, sem querer provar que estava certo, sem transformar cada frase em uma oportunidade de reviver o passado? Se a resposta for não, talvez o silêncio ainda seja o melhor caminho. O homem estoico entende que uma conversa só vale a pena quando ela pode construir alguma coisa. Se ela serve apenas para aliviar uma emoção momentânea ou reabrir antigas feridas, o silêncio continua sendo a escolha mais inteligente. Lembre-se, quebrar o contato zero não significa voltar ao relacionamento. Significa apenas abrir uma porta para uma conversa madura. O que acontece depois dependerá da qualidade dessa conversa e, principalmente, do respeito que ambos demonstram um pelo outro. Sem respeito, qualquer recomeço será apenas uma repetição. Com respeito, até uma despedida pode acontecer em paz. 6. Não confunda saudade com compatibilidade. Sentir saudade de alguém é natural. O problema começa quando você transforma esse sentimento em uma prova de que vocês deveriam voltar. A mente costuma destacar os bons momentos e diminuir o peso das dificuldades. Com o tempo, as lembranças ficam mais suaves e os motivos que levaram ao fim do relacionamento parecem menos importantes. É nesse momento que muitos homens se convencem de que a separação foi um erro. Mas sentir falta não significa que duas pessoas sejam compatíveis. Você pode sentir saudade da rotina, das conversas, das viagens, do carinho ou até da sensação de ter alguém ao seu lado. Nada disso responde à pergunta mais importante: vocês realmente conseguiam construir uma relação saudável? O estoico não toma decisões baseado apenas naquilo que sente, ele observa os fatos. Os problemas que existiam antes foram resolvidos ou apenas esquecidos, os conflitos eram exceções ou faziam parte da rotina, vocês compartilhavam valores parecidos ou passavam mais tempo tentando mudar um ao outro. Essas perguntas exigem honestidade, e honestidade nem sempre confirma aquilo que o coração gostaria de ouvir. Muitos homens retornam porque confundem o vazio da ausência com a certeza de que encontraram a pessoa certa. Depois de algum tempo, percebem que os mesmos conflitos reaparecem apenas com novas datas. O tempo pode diminuir a dor, mas não corrige diferenças profundas. Somente crescimento, responsabilidade e mudanças consistentes conseguem fazer isso. Por isso, antes de quebrar o contato zero, pergunte a si mesmo: você sente falta da pessoa que ela realmente é ou da versão que sua memória criou? O homem estoico prefere enfrentar uma verdade difícil a viver preso em uma ilusão confortável. Essa escolha pode doer no início, mas evita um sofrimento muito maior no futuro. 7. Quem mudou prova com atitudes, não com palavras. É fácil dizer que tudo será diferente. Difícil é viver de um jeito diferente todos os dias.
Depois de um término, promessas costumam surgir com rapidez. As emoções estão intensas, o medo da perda aumenta e muitas pessoas acreditam sinceramente que mudarão. Mas intenção e transformação não são a mesma coisa. O estoicismo ensina que o caráter se revela pelos hábitos. Uma única conversa pode emocionar. Uma sequência de atitudes é o que realmente inspira confiança. Por isso, o homem sábio não se apressa para acreditar nem para desacreditar. Ele observa. Mudanças verdadeiras aparecem em pequenos comportamentos repetidos. A forma de se comunicar melhora. O respeito permanece mesmo durante um desacordo. A responsabilidade substitui as desculpas. A maturidade aparece sem precisar ser anunciada. Quem realmente evoluiu não exige confiança imediata, nem tenta pressionar por uma nova chance. Entende que recuperar a credibilidade leva tempo e aceita esse processo com paciência. Esse princípio também vale para você. Antes de avaliar se a outra pessoa mudou, pergunte se você mudou. Você reage melhor às críticas? Aprendeu a controlar seus impulsos? Tornou-se mais disciplinado, mais paciente e mais consciente dos próprios erros? Dois indivíduos com os mesmos hábitos que causaram o rompimento dificilmente construirão um relacionamento diferente. O cenário muda, mas a história tende a se repetir. Não tenha pressa para acreditar em discursos inspiradores. O tempo é um excelente filtro. Ele revela se as palavras eram apenas uma reação emocional ou o início de uma transformação real. O homem estoico sabe que confiança não nasce de promessas. Ela é construída lentamente, por atitudes consistentes que permanecem firmes, mesmo quando ninguém está observando. 8. Nem todo recomeço merece uma segunda chance. Vivemos cercados pela ideia de que toda história de amor merece um novo capítulo. Mas o estoicismo nos convida a fazer uma pergunta mais importante. Esse recomeço faz sentido ou apenas parece confortável? Muitos homens acreditam que voltar significa corrigir o passado. No entanto, um novo começo não apaga os erros antigos, ele apenas oferece uma nova oportunidade de lidar com eles de maneira diferente. Se nada mudou, a segunda chance costuma produzir o mesmo resultado da primeira. Existe uma tendência natural de lembrar apenas dos momentos bons quando a distância aumenta. O sofrimento diminui, as lembranças agradáveis ganham força e a mente começa a imaginar que tudo seria diferente se vocês tentassem novamente. Mas uma decisão madura não nasce da nostalgia, ela nasce da realidade. Pergunte a si mesmo se essa pessoa aparecesse hoje, exatamente como ela era antes, você ainda escolheria recomeçar? Essa pergunta elimina fantasias. Ela obriga você a avaliar quem a pessoa realmente é e não quem você espera que ela se torne. O homem estoico entende que perdoar não significa voltar. É possível seguir em paz, desejar o bem ao outro e, ainda assim, reconhecer que algumas histórias cumpriram seu propósito. Aceitar isso exige coragem, porque às vezes o maior desafio não é lutar por um relacionamento, é admitir que insistir nele impediria seu crescimento. Nem todo final é uma derrota. Alguns encerramentos são exatamente o que permitem que você amadureça, descubra novos objetivos e construa uma vida mais equilibrada. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que uma segunda chance só tem valor quando existe uma nova forma de viver a relação. Caso contrário, ela será apenas uma repetição com um pouco mais de esperança e muito mais risco de decepção. 9. Sua paz vale mais que qualquer resposta. Existe uma armadilha que prende muitos homens depois do fim de um relacionamento: a necessidade de obter uma resposta para tudo. Eles querem saber por que a pessoa mudou, por que o relacionamento terminou, se ainda existe amor ou se um dia haverá outra chance. Acreditam que quando essas perguntas forem respondidas, finalmente encontrarão paz. Mas, na maioria das vezes, acontece o contrário. Uma resposta gera outra dúvida. Uma conversa desperta novas expectativas, uma mensagem que parecia trazer encerramento acaba criando um novo ciclo de ansiedade. O estoicismo ensina que a paz não depende de explicações externas. Ela nasce quando você aceita que nem todas as perguntas terão uma resposta satisfatória.
Essa é uma das lições mais difíceis de aprender. Nem sempre você saberá exatamente onde tudo começou a dar errado. Nem sempre ouvirá um pedido de desculpas. E talvez nunca descubra o que a outra pessoa realmente sente. Mesmo assim, sua vida precisa continuar. Quando você condiciona sua felicidade à resposta de alguém, entrega o controle da sua tranquilidade para uma situação que não pode dominar. O homem estoico faz o caminho oposto. Ele aprende a seguir em frente, mesmo diante das incertezas, não porque deixou de sentir, mas porque compreendeu que esperar eternamente por uma explicação também é uma forma de permanecer preso ao passado. Se um dia surgir uma conversa sincera, você poderá ouvi-la com serenidade, mas sua paz não dependerá dela. Esse é o verdadeiro objetivo do contato zero. Não criar distância apenas entre você e a outra pessoa, mas entre você e a necessidade constante de validação. Quando sua paz deixa de depender de uma mensagem, de um pedido de desculpas ou de uma resposta, você recupera algo muito mais valioso do que qualquer relacionamento: o controle da própria vida. 10. O homem estoico sabe quando fechar e quando reabrir a porta. No fim das contas, o contato zero nunca foi sobre desaparecer da vida de alguém, sempre foi sobre reaparecer na sua própria. Esse é o ponto que muitos homens demoram para entender. Eles acreditam que a força está em nunca mais olhar para trás. Outros pensam que a coragem está em tentar de novo a qualquer custo. O estoicismo não escolhe nenhum desses extremos, ele escolhe a sabedoria. Há momentos em que fechar a porta é um ato de respeito por si mesmo. Permanecer em silêncio protege sua paz, impede que velhos padrões retornem e permite que você continue crescendo. Mas também existem situações em que reabrir essa porta pode fazer sentido. Não porque a saudade venceu, mas porque a razão mostrou que existe maturidade, respeito e mudanças reais dos dois lados. A diferença está na intenção. Se você volta apenas para aliviar a solidão, corre o risco de perder novamente a paz que levou tanto tempo para reconstruir. Mas, se decide conversar sem depender de um resultado específico, você já não está sendo guiado pelo medo, está sendo guiado pela consciência. O homem estoico não teme perder pessoas, ele teme perder a si mesmo. Por isso, antes de quebrar o contato zero, faça uma última pergunta: se essa conversa não terminar como espero, continuarei em paz? Se a resposta for sim, talvez você esteja pronto. Não porque recuperou o relacionamento, mas porque recuperou o controle sobre suas emoções. E essa é a maior vitória que qualquer homem pode conquistar. Quando você domina a si mesmo, nenhuma mensagem define seu valor, nenhum silêncio destrói sua confiança e nenhuma despedida tem o poder de tirar aquilo que realmente importa: sua dignidade, seu caráter e sua paz interior.